Nunca, nunca coloque esse jogador no Cartola. Quem me acompanha há muito tempo sabe que de maneira nenhuma ele pode estar custando R$ 1. Eu nunca vou de Everaldo do Fluminense. Infelizmente o Cano se machucou e o Everaldo está custando 2,74 cartoletas. Eu vou ser muito sincero com vocês. Não fazem isso. Se ele não fizer gol ou dar assistência, vocês podem ter certeza que ele vai negativar. Agora, sem enrolação, para quem não me conhece, meu nome é Cauã e eu trabalho com treino esportivo há mais de 3 anos e esse é o time para a sétima rodada. Estamos com 128 cartoletas. Quem está acompanhando aqui o canal está vendo que a gente está imitando praticamente toda a rodada. E vamos começar aqui pelos atacantes. A minha primeira opção vai ser ele, Eduardo Sacha, do Bragantino. O que esse cara está jogando é brincadeira e tem um confronto muito favorável. Mesmo que o Mirassol venha disputando contra grandes equipes como Atlético Mineiro, Grêmio, o Sacha é o cara do Bragantino e vai ser minha primeira opção aqui no ataque, ok? A minha próxima opção vai ser ele, Pedro Raul do Ceará. Custo-benefício muito bom, apenas 9 cartoletas e o Vitória tá tomando gol praticamente todo o jogo. E o Pedro Raul é o cara do gol do Ceará, tá bom? Então vai ser minha segunda opção aqui no ataque. A minha próxima opção vai ser muito diferente. No último vídeo eu falei que ia ser o Cano, mas infelizmente ele se machucou. E eu vou repetir. Jamais coloquem o Everaldo no Cartola. Esse cara é a maior decepção do mundo. Ele pode estar custando uma cartoleta. Eu nunca vou com ele. Aí corta para ele fazendo mais de 15 pontos. Agora, brincadeiras à parte, o meu terceiro atacante vai ser ele, Brent White, ok? Eu sei que o Grêmio não vive uma grande fase, perdeu para o CSA por 3-2, mas como tem chegada de técnico novo, os jogadores vão querer mostrar serviço. E o Brent White é o cara do gol do Grêmio, tá bom? E o Santos vive uma péssima fase, é o 19º colocado, então o Brent White vai ser minha terceira opção aqui no ataque, ok? Pulando aqui para o meio campo, tem ótimas opções. E o cara do momento no Cartola se chama De Arrascaeta, ok? Ele tá um pouquinho caro, então tome um pouquinho de cuidado, ele tá muito valorizado. Então, caso você não tenha um cartoletas, eu escolheria outros jogadores, ok? Mas a minha primeira opção vai ser ele mesmo, Arrascaeta. A minha próxima opção vai ser ele, Ares do Fluminense, ok? Infelizmente o Cano não vai jogar, mas o Ares não pode ficar de fora do seu time. Tem um confronto muito favorável. O Sport não consegue vencer de ninguém. Empatou recentemente contra o Fortaleza, teve aquele gol polêmico, tudo. E o Sport é a pior equipe do campeonato, tá bom? E o Ares é o cara da bola parada, ele faz gol, então não vou deixar de fora. E é a minha segunda opção aqui no meu campo, ok? A minha próxima opção vai ser ele, o Jojo do Bragantino. É a mesma coisa do Arias. Todo gol do Bragantino passa pelos pés do Jojo. E ele é um cara que, infelizmente, não tem média base. Ele fica muito dependente do gol ou da assistência. Mas como tem um confronto muito favorável e o Bragantino vive um ótimo momento, é o terceiro colocado, eu vou dessa oportunidade aqui pro Jojo, ok? Então, nosso meio campo ficou da seguinte maneira: Arias, Jojo e Arrascaeta. O time está custando 77 cartões, então vamos tomar um pouquinho de cuidado, ok? Aqui na lateral a gente tem ótimas opções. E a minha primeira opção vai ser ele, Juninho Capixaba do Bragantino. Mesmo que eu ache que o jogo do Bragantino e Mirassol seja para ambas marcam, o Capixaba é um dos melhores roubadores de bola do Cartola, ok? E ele me entrega a média base. Se ele não tomar gol, é 10, 12, 15 pontos. Mas se ele tomar gol, ele pelo menos me entrega 7, 8. Então não pode ficar de fora do seu time, mesmo que ele custe um pouquinho caro, vale muito a pena vocês ir, ok? A minha próxima opção aqui na lateral vai ser ele, o lateral do Palmeiras. Caso você queira ir de Piquerez, fica muito pelo seu critério. O jogo do Vasco contra o Palmeiras, a tendência é não ambas marcam. O Vasco tem muita dificuldade de fazer gol no Palmeiras, principalmente no Mané Garrincha. Então, caso você queira diferenciar, os laterais do Palmeiras são uma ótima opção para essa rodada, ok? Ele é um ótimo roubador de bola. São mais de 16 roubadas de bolas em 6 jogos, ok? Então ele tem média base e é uma ótima opção para essa rodada, ok? Aqui na zaga, vamos dar uma olhadinha aqui. A minha primeira opção vai ser ele. Vamos dar uma olhadinha. O Léo Ortiz do Flamengo. Ele já fica dependente do SG. Mas na última rodada ele me surpreendeu muito. Fez 8,20. Então vai ser minha primeira opção, principalmente pensando em custo-benefício, ok? A minha próxima opção vai ser ele, o zagueiro do Fluminense. Infelizmente, se ele tomar gol, bem provavelmente ele vai negativar
ou entregar no máximo 1 ponto, 2 pontos, mas eu tô confiando muito nesse SG do Fluminense, ok? Mesmo que o Sport vive um péssimo momento, dificilmente vai conseguir fazer gol no Fluminense, ok? Então o time tá custando 108 cartoletas, então vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui na cartoleta, ok? Aqui no gol eu vou de Fábio, ok? Ele tá entregando muita defesa e não precisa de média base. Por exemplo, na última rodada ele tomou gol e entregou 4,50. Então uma ótima opção para essa rodada, tá baratinho, então eu não vou deixar de fora do meu time, ok? Aqui de técnico eu vou com ele, Renato Gaúcho, ok? Como vocês podem ver, eu coloquei 3 defensores aqui do Fluminense. Renato Gaúcho, que precisa decidir para pontuar bem, o Fábio e o zagueiro do Fluminense. Caso você queira diferenciar, fica muito pelo seu critério, ok? O time custou 127 cartões e ficou da seguinte maneira: Pedro Raul, Brent White, Eduardo Sacha, Ares, Jojo, Arrascaeta, Juninho Capixaba, Léo Ortiz, Freitas, de Renato Gaúcho e Fábio, ok? Custando 127 cartoletas. O meu capitão até o momento, lembrando, eu posso alterar, então ativa o sininho, deixa o like para vocês não perderem nenhuma atualização aqui do canal. Por enquanto, repetindo, por enquanto, o meu capitão para essa rodada vai ser ele, Ares do Fluminense. Eu não costumo colocar capitão no meu campo, mas essa rodada não dá para deixar ele de fora de capitão, ok? Tem o Arrascaeta, que é uma ótima opção, tem o Sacha, que é uma ótima opção também, tem o Pedro Raul, que é o cara do gol do Ceará, mas ele fica muito dependente, então fico um pouquinho com o pé atrás, ok? Aqui de reserva de luxo, eu quero diferenciar essa rodada. Eu vou de Lucas Barbosa do Bragantino. Eu sei que ele ainda não fez gol, tá bom? Mas a hora dele desencantar é contra o Mirassol. Então vai ser o meu reserva de luxo aqui para essa rodada, ok? Aqui no gol, sem enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou de Rossi, tá? Bem provavelmente o Cruzeiro vai chutar muito pro gol. Então, caso você queira diferenciar essa rodada também, o Rossi é uma ótima opção, principalmente pensando em defesas, ok? E não fica dependente do SG. Aqui na lateral tem ótimas opções também. Tem o Matheus Bahia, que é um ótimo diferencial para essa rodada. Eu tô pensando muito em trocar o lateral do Bahia pelo Matheus, ok? Vamos aqui para os zagueiros, vamos dar uma olhadinha. Aqui na zaga, por falta de cartoletes, vai ter que ir de William, ok? Mas aí fica mais pelo seu critério. E aqui no meu campo, como eu disse para vocês, tem ótimas opções no meu campo, mas essa rodada eu vou de Cauli, ok? Ele tá jogando muito bem, fez gol na Copa do Brasil, então vai ser a minha opção de banco de reserva aqui, ok? Vamos confirmar aqui a escalação, vamos dar uma olhadinha. Time confirmar, o time ficou da seguinte maneira: Pedro Raul, Brent White, Eduardo Sacha, Ares, Jojo, Arrascaeta, Juninho Capixaba, Léo Ortiz, Freitas, Gui, Fábio e Renato Gauchinho. Tá custando 127 cartoletas. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito pelo feedback no canal. Eu tô muito feliz, eu tô tentando melhorar muito nos meus vídeos. Então já deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por esse vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!